Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E Pastor Paulo Pereira comentando os textos da Palavra de Deus, da leitura bíblica diária. Estamos no livro de Jó, indo já para um tempo derradeiro do livro, desta leitura, Jó 23 a 27, mas os Salmos, mais uma vez, ele expressa aquilo que estamos também vendo Jó na confrontação com seus amigos dentro da sua circunstância, que ele está vivendo. E aqui o salmista no Salmo 41, versículo 9, diz: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim, devolva-me a saúde para que eu lhes dê o que merecem. Pois era isso que Jó estava vivendo, diante dos seus amigos que lhe instigavam para estar vendo se havia erros, pecados na vida de Jó. Ele disse, Jó, nesses capítulos 23, que ele fala e rebate com Bildade, quando ele diz, minha queixa hoje ainda é amarga e meu esforço para não gemer. Me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, iria a seu tribunal. E aqui ele começa a dizer que ele se apresentaria, pois sabia que Deus, que conhece ele, sabe que ele era justo, temente a Deus, fiel, e que ele receberia a absolvição do Senhor. Então, a sua doença, as suas dores não eram consequências de um pecado, mas um trabalhar de Deus. Eles sempre estão entre Jó e os seus amigos, Bildade, que está agora, que entra nessa conversa, fazendo um balanço entre o justo e o perverso, o ímpio, e como as consequências, como vive uma pessoa má, E então tudo é muito vulnerável, Mas aqui Jó, ele fala com os seus amigos dizendo, grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos, como esclareceu minha ignorância, sábio conselho ofereceu, de onde tirou todas essas palavras de sabedoria. Então ele está falando com eles como que zombando deles, E então ele diz, Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso d'água. Essa é a capacidade de Deus, um Deus como esse, quem é que vai, de alguma forma, argumentar com ele? Jó continua falando, e diz assim, jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte a minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei consciência limpa. Essa era a posição firme de Jó. Agora, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está se referindo aos irmãos nas cartas que ele havia escrito, como ele havia sido rígido, muito forte, mas ele queria que realmente aquelas cartas confrontassem os irmãos para que pudesse produzir neles um modo de viver. A palavra dele era sim, 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 não, não. Não era como o mundo que quando quer dizer não fala sim ou sim fala não. Não tinha essas coisas com o apóstolo Paulo. Ele era
sincero, correto, direto, né? Por isso ele diz: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes o quanto amo vocês. Muito bem, o Salmo nós fizemos uma referência, né? Que ele começa dizendo como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor os livra. E Provérbios 22:6, ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelheceram ou envelhecerem, não se desviarão dele. Que Deus os abençoe.